presidente Lula teve um encontro com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, recentemente, fora da agenda oficial. É a mesma coisa que ele fez com o Vorcar, inclusive, né? A conversa, segundo fontes do Palácio do Planalto, aconteceu no início de março. O que foi isso? A reunião ocorreu logo após o vazamento de uma série de materiais extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcar, dono do Banco Master. Entre eles, mensagens atribuídas ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Na conversa, de acordo com auxiliares presidenciais, Lula teria indicado a Moraes que não pretende abandonar o ministro, que assumirá a presidência do STF em setembro de 2027. Alexandre de Moraes, eu tô vendo você, né, fazer várias coisas, proferir decisões, encontrar com o presidente, fora da agenda presidencial, né? Mas isso aí já virou padrão, pelo visto, né? Eu quero ver quem o Lula encontra dentro da agenda presidencial, né? E assim, até hoje, o Alexandre de Moraes não soube explicar por que a mulher dele recebeu 129 milhões de reais do Banco Master. Recebeu não, vai. Firmou um contrato, nós não sabemos se foi pago ou não, né? Mas o que a gente sabe é que foi firmado um contrato entre a mulher do Alexandre de Moraes e o Banco Master. E a única coisa que o Alexandre de Moraes fez até agora foi se indignar com o vazamento, foi dizer que isso não podia acontecer, foi incluir a Receita Federal no polo passivo, ou seja, como investigada no inquérito das fake news. Tudo isso ele esbravejou, falou que foi um absurdo, né? Tudo bem, eu concordo, né? O sigilo existe por um motivo, você não pode sair vazando essas coisas. Mas o elefante branco ainda tá na sala, né? No final das contas, você ainda é uma figura pública que deve explicações à sociedade brasileira. Porque na hora desses ministros aparecerem, na hora deles exibirem todo o seu poder e darem entrevista e vai para fóruns internacionais explicar como esse século é o século do judiciário, não é, senhor Alexandre de Moraes? Não foi isso que você falou? Nessa hora, é gostoso aparecer. É uma delícia. Agora, quando você tem que se explicar a respeito de um contrato que a sua esposa firmou com o banco mais corrupto da história do Brasil, aí não vem explicação, aí não fala nada. Quer dizer, é de leão pra tchutchuca assim, e desesperado, demonstrando um desespero, se encontrando com o presidente fora da agenda presidencial. O que é isso? Se recomponha, Alexandre de Moraes. Se recomponha. Se você é inocente, e eu espero que seja. Eu não quero que o Brasil tenha um ministro do STF corrupto. Isso é muito danoso para as nossas instituições, para a nossa democracia, que o STF diz tanto defender, né? Então, se você é de fato inocente, traga luz aos fatos, demonstre, comprove sua inocência, acabou. Você ganha com isso e o Brasil ganha com isso. Olha que beleza. Só tô pedindo isso. Só tô pedindo explicações. Só tô pedindo que o Alexandre de Moraes comprove essa inocência dele. Moraes multa caminhoneiros que protestaram contra a eleição de Lula em 7 bilhões de reais. Cobranças chegam à Justiça Federal e atingem pessoas físicas com punições individuais de até 147 milhões de reais. Isso parece razoável? Você multar a pessoa física em... Eu nem sei qual é o teor, talvez ele até esteja certo, talvez eles tenham bloqueado rodovias, o que não pode fazer, pode ser, mas 147 milhões de reais para uma pessoa física, num país em que se você mata uma pessoa, a sua chance de ser pego é de 3%? Quer dizer, tá tudo errado, isso não é justiça. Multas bilionárias contra envolvidos em protestos e bloqueios de rodovias após a eleição de Lula em 2022. E tá certo, bloqueio rodovia tem que se ferrar, tem que se ferrar. O teor do negócio não está errado, mas a proporcionalidade, a forma como se aplica a lei para uns e não para outros, está errada. Ou o Alexandre de Moraes já chegou a aplicar uma multa de 147 milhões de reais no Guilherme Boulos, que hoje é ministro de Estado. E a gente sabe que passou a vida dele ali, nunca trabalhando, mas sempre junto do MST, bloqueando rodovias, queimando pneu em rodovia. Ah, não, putz, pra ele não teve. E aquelas pessoas do MST que invadiram o Congresso Nacional e depredaram, da mesma forma que aconteceu no dia 8 de janeiro? Elas estão presas até hoje, sem direito de defesa? Elas estão morrendo na cadeia, como aconteceu com o tal do Clezão, né, que estava preso. Inclusive a PGR falou, olha, ele não está em condições de saúde para continuar na cadeia. O STF falou, não, vai ficar preso. O cara foi lá e morreu na cadeia, morreu na cela. O STF... teve esse tratamento com os membros do MST que invadiram o Congresso Nacional? De novo, não é uma questão se tá certo ou errado. É claro que um cara que bloqueia a rodovia, né, ele tem que se dar mal, muito mal, muito mal. Mas não há proporcionalidade. Né? A gente tá falando de 2 pesos e 2 medidas. É assim que funciona. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei.
É isso que a gente vê acontecer aqui. Like na live aí, meu povo. Boa, like na live. Deixa eu ver se vale a pena continuar dando uma olhada aí. 7 bilhões, penalidade 100 mil por hora de bloqueio, por veículo, blá blá blá, pessoas físicas multadas em até 147 milhões de reais. Enquanto pequenas empresas receberam cobranças entre 5 milhões e 15 milhões. Tá vendo? Aí a empresa recebe uma multa menor. Quer dizer, a lei não funciona no Brasil, não faz sentido. E aí eu não tô nem necessariamente criticando a decisão em si do Alexandre de Moraes, porque, de novo, essas decisões bizarras, muitas vezes, elas são calcadas na lei. O problema é que a lei tá errada. A Constituição brasileira tem que ser rasgada. A gente tem que começar a fazer a legislação para esse país do zero. Tá tudo do avesso aqui. Tudo. A gente não tem que continuar com uma base legal tão maluca assim. Caiado diz que ganhar do PT é fácil e que Flávio não tem experiência. Cara, ganhar do PT não é fácil. Se ganhar do PT fosse fácil, o Jair Bolsonaro teria ganhado do PT, certo? O Alckmin teria ganhado do PT. O José Serra teria ganhado do PT. Todas essas pessoas concorreram contra o PT, que conseguiu se manter no poder, primeiro durante 4 mandatos consecutivos. Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2. Aí ela sofre impeachment. Aí beleza, eles perdem uma eleição lá em 2018. Sabe o que acontece depois? O PT ganha a eleição. E hoje aparece em primeiro lugar em várias pesquisas, né, para ganhar a reeleição. Para o PT atingir o seu 6º mandato na história do Brasil. Então, não é fácil ganhar do PT, Caiado. Aliás, Caiado, com todo respeito, e eu te respeito enquanto político, né, Caiado é um bom governador. Ele entrega bons resultados. Ele é bem avaliado e não é à toa. Ele é considerado um bom governador. O problema é que ninguém enxerga no Caiado uma liderança a nível nacional, porque não tem nada ali. Vocês sabem qual foi o discurso do Caiado anunciando a pré-candidatura dele à presidência da República pelo PSD? A primeira coisa que ele falou foi: eu vou garantir uma anistia ampla, geral e restrita. Que tipo de liderança é essa? Já que você está dizendo que o Flávio é tão inexperiente assim, ô Caiado, você está se pautando por ele, né? Você está usando o mote de campanha dele, desse cara que você julga ser inexperiente. Então o eleitor olha isso e fala: tá, por que eu vou votar nesse velho dos cabelos brancos aí? Vou votar no Flávio Bolsonaro. O cara é filho do capitão, pô. Então, mesmo sendo um governador, de novo, bem avaliado, com bons resultados e tudo mais, você não consegue sair dos 3%, Caiado. Você, Caiado, foi ultrapassado, te deixaram comendo poeira, né? Um partido que foi inaugurado em setembro do ano passado, tem 6 meses de partido, que é o Partido Missão. Não sei se vocês já ouviram falar, o Partido Missão, não sei se vocês conhecem, mas tem um candidato, um pré-candidato à presidência da República, chamado Renan Santos, que ultrapassou o Caiado, o Leite e o Ratinho Júnior nas pesquisas. Quer dizer, o Ratinho Júnior ele já tinha desistido, né? Deixa eu ver o que ele falou aí, vamos ver o que mais. O pré-candidato à presidência da República pelo PSD, Ronaldo Caiado, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro não tem experiência para governar o país. Em recado ao bolsonarismo, disse que ganhar do PT é fácil, mas que é preciso saber governar para impedir que o partido volte ao poder, em referência à derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Meu velho pai me ensinou. Isso é o Caiado falando, tá? Aspas do Caiado, então. Não se aprende a governar sentado na cadeira de presidência da República. O Flávio não teve essa experiência. Não acumulou... Você também não, né, Caiado? Você não teve a experiência de presidente da República. Não acumulou essa vivência de como tratar com o Congresso, com o Supremo, com os outros governadores. Então, o ímpeto da idade, às vezes, ultrapassa o momento de equilíbrio. Não se governa com queda de braço. Nunca briguei com a minha Assembleia, com o meu Tribunal de Contas. Eu os chamo para uma situação que deve ser resolvida entre nós. Ah, você é um apaziguador. Cara, assim, Caiado, de novo, mesmo com toda essa experiência e tudo mais, você continua com 3%. Eu sei que é um grande sonho seu ser presidente da República, mas não vai rolar. Infelizmente pra você, não vai rolar. E é patético que você esteja se colocando nessa pré-candidatura que provavelmente não vai se firmar até o final. Provavelmente o PSD não vai ter candidato à presidência da República. Então você está se colocando como um chaveirinho do Kassab, pro Kassab demonstrar a relevância do partido dele a nível nacional. E mesmo assim você tá fracassando nisso, cara. Tá fracassando, porque ainda se estivesse aparecendo com 10, 12, 13%, olha, o PSD, pô, tem um cara forte ali e tal. Mas não é o caso. Então, de verdade, eu não tô nem sendo irônico, eu olho isso e eu acho meio triste só. Eu nem fico indignado aqui. Meio triste. E aí qual que é a solução que o Caiado acha pra tentar sair um pouco dessa situação constrangedora que ele se encontra? Ele puxa o saco do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Fala que vai dar anistia ampla, geral e restrita. Então o eleitor olha isso e vota no Flávio. Olha lá. É isso.
Em lançamento à pré-candidatura, Caiado promete anistia a Bolsonaro. É isso aí. Vamos pra próxima aí. Nossa senhora, tem um Eduardo Cunha na tela, é isso mesmo? Eu estou vendo Eduardo Cunha na tela. Nós não estamos em 2015. Não, ele ainda existe. Caramba. Essa eleição, Daniela, na minha opinião, é uma eleição de rejeição. Assim como foi a eleição de 22. Pausa. Só que agora inverteram os papéis. Assim como foi a eleição de 18. Assim como foi a eleição de 14. Assim como foi a eleição de 2010. E a de 2006. Toda eleição é o mesmo papo, é desesperador. É aquele negócio assim, olha, essa é a eleição em que a pessoa vota naquele que ela detesta menos. Olha, o índice de rejeição, ele é muito importante para a gente analisar, né, o segundo turno, que é quando o eleitor, ele não vota necessariamente no que ele mais gosta, mas ele vota, né, naquele que ele tem menos rejeição, né? E aí outro papo, né, que é assim, olha, essa eleição é a mais importante. Toda eleição é a mais importante, né? Essa eleição é a mais importante. Por quê? É uma eleição que vai definir se o povo aprova a continuidade do projeto vigente, né? A continuidade desse projeto de governo federal, ou se ela vai buscar uma alternativa. Tem alguma eleição que não é assim, mas enfim, eu já fiquei... Não sei porque eu tô tão bravo assim. Vamos lá, dá play aí. Não é o Bolsonaro que está no poder, é o Lula. E a vidraça hoje é o Lula, não é o Bolsonaro, do ponto de vista de governo. A rejeição do Lula só faz aumentar porque você tem um terço do eleitorado, é de um lado, um terço é de outro, um terço está no meio. E desse terço do meio, você tem uma parcela muito pequena que pode se mover para um lado ou para o outro. Essa parcela muito pequena, na sua mobilidade, é que vai definir o resultado da eleição. O resultado da eleição vai ser exatamente o mesmo da eleição de 22 para um lado ou por outro, mas naquela diferença, na minha opinião, e vai ser um detalhezinho mínimo, e ela vai ser oscilante até o fim, porque eu não tenho dúvida que, terminado o prazo de filiação partidária e desincompatibilização, que vai ser sábado agora, o Flávio Bolsonaro vai apanhar do petismo até sangrar bastante, né? Eles estão guardando essa pancadaria, esperando que o Tarcísio não renuncie, né? Terminado o prazo, o Tarcísio continuou governador de São Paulo, eles estão com o adversário que eles escolheram, que eles querem essa polarização. Isso. Eles querem, eles escolheram como adversário o Flávio Bolsonaro, que eles acham que se manter a polarização Lula e Bolsonaro, eles acham que vão chegar ao fim tentando colar mais rejeição no Bolsonaro do que no Lula. Só que a realidade não está se mostrando essa. Eu diria hoje que o Flávio Bolsonaro se tornou favorito da eleição. Agora, quente aqui, hein? Não quer dizer que ele vai ganhar a eleição. Ela será por um detalhe. Aí vai ser uma escorregada de um. A eleição vai ser vencida pelo erro do adversário. E o senhor apoia... Quem errar menos vai ganhar. O senhor apoia o Flávio, posso deduzir, né? Não, é óbvio, né? Eu apoiarei qualquer um que foi contra o PT. Isso é óbvio. Não sei se é tão óbvio assim, Eduardo Cunha. Você já foi da base petista, tá? Não vamos esquecer disso, né? Os anseios do Centrão, eles mudam conforme os ventos. O que o Eduardo Cunha falou aí, nessa segunda parte, é verdade, né? O candidato que o PT prefere enfrentar é o Flávio. Ele até diz assim, mas hoje o Flávio é fogo, né? Hoje o Flávio é o favorito para ganhar. Pode ser. Ele aparece na frente em algumas pesquisas. Mas o PT sabe que se eles têm alguma chance de ganhar, é contra o Flávio, não contra o Tarcísio. Por quê? Porque o Tarcísio tem uma rejeição muito menor. E tendo uma rejeição muito menor, falando aquela obviedade pra vocês, né? Num segundo turno isso é vantajoso. Só que assim, o que o Eduardo Cunha falou aí, e é verdade, e a gente vem falando isso aqui há bastante tempo, é que o PT tá só aguardando o prazo das candidaturas. Assim que o Tarcísio renunciar, assim que o Flávio se firmar como candidato à presidência da República e não tiver mais como mudar isso, aí a gente vai ver a máquina petista a todo vapor contra o Flávio. Quais foram as declarações que o Lula deu a respeito do Flávio até hoje? O principal oponente dele. Ele não falou nada do Flávio. Não é curioso isso? O Lula não falou nada do Flávio. E é engraçado que o Flávio também fala muito pouco sobre o Lula, né? Não sei se isso é quase que um... Eu acho que é uma estratégia, por enquanto. Acho que é um pedido de piedade. Tipo assim, quando ficar inevitável, quando eu for o candidato, você me segura um pouco aí em bater em mim. Pode ser isso. Eu acho que pro Lula é mais vantajoso ele fingir que o Flávio não existe por enquanto. Não. Isso sim. Mas eu digo, por que o Flávio... Nem o Flávio tá falando tanto do Lula também. Ele tá. poderia, né? Entendeu? Sim. Agora, é evidente, o Flávio não quer sangrar... O Lula, não quer sangrar o Flávio demais pra não correr o risco
do Flávio deixar de ser candidato. Eu acho que isso é uma probabilidade ínfima, assim, né? A não ser que o PT realmente tenha, assim, uma carta na manga que vai estraçalhar, vai obliterar o Flávio Bolsonaro. Mas eu não costumo acreditar em balas de prata. Eu não costumo acreditar naquele fator que, pá, aquilo acaba com uma candidatura, acaba com... Muito difícil isso acontecer. Muito difícil.